Aqui, ó, a questão da compensação, tá? A inclusão, quando a gente inclui as pessoas no nosso sistema, quando a gente inclui um fato dentro de nós, quando a gente abre espaço para que isso também faça parte da minha vida, eu não preciso ter compensações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na minha família, é o que eu conheço da questão de religião da minha família. Meu avô e minha avó, eles não eram da religião evangélica. Eles eram espírita, do centro kardecista, mesa branca. O meu avô ficou doente, e aí todas as outras pessoas da família eram evangélicas, aí eu não sei como eles eram antes, né? E aí foram orar na casa do meu avô e da minha avó, e meu avô e minha avó expulsavam eles, que eles odiavam crentes. Aí, através da oração, o meu avô ficou curado. Aí o meu avô fez o quê? Como é que fala? Excomungou, desconjurou e negou de onde ele veio, a religião de onde ele veio, da espírita kardecista. E aí todo mundo da minha família passou a odiar a religião afro, kardecista. Gente, isso causou muita dor dentro do sistema, muita dor dentro do sistema. Dentro da própria religião, houve muitas questões de incesto, abuso, traição. Para quê? Por conta dessa questão de desonrar. Você não precisa negar, você só diz, foi bom para mim até um certo momento, daqui para frente eu abro mão desta religião e eu vou para outra, sem desdenhar dessa. Entende? Então, esse tipo de julgamento causa dentro do sistema familiar compensação, porque precisa ter um equilíbrio. Então, quando um sistema a gente começa a ver que tem muito conflito, muita briga, muita discórdia, muita escassez, as pessoas que parece que consertam uma coisa entorta a outra e tem que falar, meu Deus do céu, tem exclusão aí. Aí a gente tem que trabalhar dentro da inclusão, incluir tudo aquilo. E não é fácil, tá, gente? Não é tão simples, porque é um movimento interno. Não é só, tá bom, vou fazer isso, que saco. Não, é algo que a gente tem que olhar e falar, poxa, o sistema, ele está nos dando uma oportunidade para a gente incluir tudo, para a gente sair desse processo de uma doença, muitas vezes. Quem está lendo o livro aqui do Bert comigo, a gente terminou a parte que fala sobre o que adoece as famílias e o pano de fundo das doenças. Fala da bulimia, fala até mesmo do câncer. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, a gente para de achar que tudo é o acaso. Poxa, deixa eu investigar essa questão. Então, a gente tem que ser um caça-padrão, gente. Começar a caçar padrões da nossa família através do genograma, para entender de onde vem. Genograma para a questão da doença. Deixa eu investigar a doença na minha família a partir de mim. Olho para mim e olho para trás. E vou investigando o sistema da mãe, do sistema do pai, avós maternos, avós paternos, até onde você conseguir chegar. Encontrou um padrão? Veja como é que funcionava aquela pessoa. Veja como eram as crenças dela. Veja no que ela acreditava. Aí você vem trazendo, entendendo todo esse processo, até que chega até a tua alma, até você entender dentro de você e entrar no processo de cura. A gente vai fazer exercícios no próximo encontro. Espero que todos vocês venham, porque eu vou gerar um movimento sistêmico com a constelação, com cada um de vocês. Na próxima aula, eu vou fazer uma aula prática, trabalhando este tema da inclusão, tá? Do que exclui. Aí eu vou pedir que vocês comecem, tem que estar com o genograma caminhando para a gente olhar para isso e entender o que é que está causando na tua família esse tipo de situação, tá? Para que a gente possa liberar isso que está pesando no sistema, tá? Porque é um peso, gente. Traz um peso, e se você não liberar isso, quem vai
carregar esse peso futuramente são os descendentes de quem vem depois. O Bert fala essa frase que é muito legal. O que se exclui retorna com força no sistema. Tudo aquilo que é excluído retorna e retorna com muita força. Eu gosto de dar os meus exemplos para vocês entenderem a vida de vocês, tá? Quando excluiu a dor da minha avó, que perdeu o marido jovem, esta dor desta mulher retorna no sistema lá para frente, com a morte do meu primo. Meu primo morreu jovem e a maioria dos primeiros filhos, quase todos morreram ou tiveram um destino bem complicado dentro do sistema. O marido da minha avó morreu uma dor que ficou instalada. Todos os depois sofreram pelo menos uma dor. Um perdeu um filho que nasceu morto, um perdeu um filho, o meu tio mais velho, a minha avó perdeu a filha dela mais velha morreu. A, o meu tio mais velho, o primeiro filho dele morreu com doença de Chagas, o menino já tinha uns 8 anos. O outro tio teve uma filhinha que nasceu morta, nasceu e morreu. A minha tia teve um primeiro filho dela, foi um aborto. A minha mãe não criou a primeira filha dela. Ah, o meu outro tio teve uma filha também que nasceu e morreu. 2 homens perderam 2 meninas. Um tio, um menino já grande, e essa minha outra tia, um filho já adulto. Então, é como se esta dor que ficou excluída lá atrás, enquanto não houve um lugar, não houver um lugar na vida dessas de nós, componentes desse grupo, dessa família, é como se essa dor fique reverberando aos membros. E se uns incluem e outros não sabem? Aí a gente olha a vida dessa pessoa. Como que está a vida das pessoas que não estão dando a importância para este fato? Eu olho para a vida das pessoas que não estão importando com isso, como pessoas que ficam presos em dor e sofrimento, na vida financeira, no relacionamento, na doença. Então, quando eu incluo essa dor do sistema na minha história e digo eu vim dessa história, eu consigo trazer leveza, tá? Então, não volta com esta força, porque já foi dado um lugar. Tá? Então, na semana que vem, a gente vai trabalhar movimentos sistêmicos. E eu quero que dessa semana para a próxima você comece a listar no teu caderninho o que que tem na família. É doença? Que tipo de doença? Quantas pessoas já tiveram essa doença? É no estômago? Quem da família tem doença de estômago? É no coração? Quem teve infarto? Quem teve problema? Anota e traga anotado mesmo, né? Que isso tem que estar causando dor dentro do sistema, tá? Aí você traz, por exemplo, problema de família. Quantas pessoas às vezes morrem por conta de dívida? Uma pessoa matou a outra porque estava devendo dinheiro. Esse assassinato dentro da família, ele vai gerando dor lá dentro, sempre ligado a dinheiro e sofrimento. Às vezes não é que vai ter morte em todos os membros, não é isso. Às vezes está sempre ligado ali. Você tem que olhar, nossa, olha que interessante. Isso aqui está me fazendo lembrar que na minha família as pessoas não ficam com bens herdados, entende? Eu já contei para vocês de uma pessoa lá do Japão que ela tinha um problema de dívida. Os parentes que veio do Japão tiveram problema de dívida e até hoje, dentro do núcleo familiar, tem problema de dívida. E não consegue sanar, por quê? Porque não trouxeram a consciência para isso. Já tem outras pessoas que ficam numa reprodução de perda. Eu perco, 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 perco. Eu até comentei de manhã, eu acho que foi essa semana eu comentei de manhã sobre algo que tem no meu sistema, que é
do lado da minha mãe precisa sempre desfazer de um bem para ter outro. Desfaço de um para ter o outro, desfaço de um para ter o outro. E esses dias, numa conversa, veio assim: ah, para você comprar sua chácara, vende sua casa. E eu dei um grito: não! Nossa, mas foi um grito que veio da minha alma. Mas ninguém ia vender minha casa, mas é como se eu tivesse inconscientemente tendo que romper, porque eu não preciso vender uma casa para ter uma chácara. Eu posso ter uma casa e uma chácara. Eu preciso colocar esse novo essa nova informação no sistema. Estão entendendo, gente? Então, essa nova informação no sistema vem com um movimento meu, um movimento de cada um de vocês que reconhece que existe uma reprodução. Só que vocês só vão reconhecer isso se vocês colocarem no papel. A gente vai vivendo a vida, parece que meio que natural. Ah, é natural eu ter dívida, é natural eu ter um problema que eu não saio disso. Ah, mas é porque aconteceu isso. Não, peraí. Se tem um dinheiro que está emperrado ali, se tem uma herança que nunca chega, se tem algo que é teu por direito e não vem, opa, nesse mato tem coelho. Tá? Nesse mato tem coelho. Você tem que olhar e ver. Pode ser que lá atrás, na sua ancestralidade, tenha alguma história que não foi legitimada, não foi reconhecida. Uma pessoa que teve o seu nome roubado. Eu não sei quem foi que me disse, acho que foi essa semana, foi aqui, foi até é a Regiane que disse que cada um dos irmãos tem um sobrenome diferente, porque o pai, quando ia registrar, estava bêbado. Então, esse homem, com certeza, tinha uma negação dele na família. Então, pode ser que lá na frente, que foi o que ela disse, muitas outras pessoas bebiam. Porque, por exemplo, poderia dizer, ah, fulano, só tem que ser ele mesmo. Bêbado, é, ele. Sabe, aquela pessoa que fica sendo rechaçada, uma que fica ridicularizada com algum comportamento, e esse comportamento ele é excluído. Tá? Então, nós não devemos julgar, criticar, excluir, negar, esconder, maquiar, que mais, que palavra mais, fazer de conta, dar um de louco que isso não é da minha família nunca teve nada disso, entende? Quando a gente faz isso, a gente está negando a nossa raiz. Então, a gente olha para a raiz, foi daí que veio a vida, mesmo que foi através do abuso, da dor, do roubo, somos frutos de tudo isso. E hoje eu coloco tudo isso num lugar para dar um lugar e espaço para que eu possa viver a vida. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, ah, fulano, agora, né? Agora você está aí. É, já lá, o pai matou, roubou, fez isso, agora você está aí dando um de santa. Mas não é isso. Eu não tenho culpa se meu pai fez isso ou fez aquilo. Eu olho para ele, foi ele que fez, não fui eu. Eu não tenho que me martirizar por algo que o meu sistema traz. Não é porque o meu sistema traz abuso, isso ou aquilo, que agora eu tenho que ser alguém que abusa dos outros. Não, eu posso olhar para isso e digo, tá, no meu sistema foi assim, eu escolhi fazer diferente, eu escolhi aqui viver na verdade, não prejudicar ninguém, procurar curar, entende? Ó, então existe e a exclusão implícita. Tem aquela exclusão que é explícita, como eu disse do meu tio, ó, vai comer para lá. É uma exclusão explícita. Mas tem uma exclusão que ela é implícita, ela é oculta. Ela ninguém vê, ninguém percebe que tá tendo uma exclusão, mas está tendo. Por exemplo, negligência. Essa negligência, ela é uma exclusão implícita, ela está escondida, porque às vezes a pessoa ela demonstra uma falta de interesse para alguém da família. Exemplo, o meu tio também. Ah, não, deixa para lá. Ah, ele não precisa. Ah, qualquer coisa para ele serve. Ah, ele não precisa ser do melhor. Você entende? Essas coisas. Então a gente exclui uma necessidade daquela pessoa porque não leva em consideração. Tá? Então, são negligência. Negligenciar algo também é uma forma de exclusão. Tá?
Exemplo, tem um pai que é alcoólatra e que eu não quero que ele venha na minha casa, porque ele me faz passar vergonha, e eu também nem vou atrás de perguntar para ele se ele quer que eu o ajude a ir num médico para trabalhar o alcoolismo, que é uma doença. Isso aí é uma negligência. A outra forma de exclusão implícita é o distanciamento. A ausência de comunicação, distanciamento emocional, falta de apoio pode levar a uma exclusão implícita, criando um sentimento de isolamento e rejeição. Então, a pessoa deixa aquela pessoa que é problemática lá de lado, não liga, não quer saber, não busca entender, se distancia, porque diz, ai, eu perdoo, mas fica longe de mim, não quero enfrentar, não quero. Então, isso é um distanciamento que não deixa de ser uma exclusão também implícita. E a consciência. É muito importante a gente estar atento a esses sinais dessas exclusões implícitas da gente ou de outras pessoas. A gente precisa fazer essa autoanálise, perguntar dentro de nós, tá, eu me afastei de tal pessoa, por quê? Ah, me afastei porque a pessoa ela é folgada, ela só quer saber de pedir dinheiro, ela compra no meu cartão e não me paga. Tá, então eu vou manter a distância dessa pessoa porque ela me prejudica, mas eu sei que ela existe e ela tem esse comportamento. Isso não é uma exclusão, isso é uma proteção. É você dizer, olha, já que eu não sei dizer não, fulana, fica aí, tá? Você faz parte, mas eu prefiro que você fique um pouquinho mais distante para que eu consiga também viver a minha vida, porque aí a gente entra nas ordens da ajuda, lembra? Né, então tem gente, olha como é delicado tudo isso, a gente tem que observar, ter atenção na vida, ficar atento à vida e não ficar levando a vida como de qualquer maneira, né. Aí aqui, ó, nós temos eu já falei sobre isso, já falei sobre as emoções, as doenças que dentro da constelação acontece. Agora eu quero falar de uma coisa bem interessante, que algumas de vocês talvez se identifiquem com isso. Ovelha negra. Ovelha negra dentro da visão sistêmica. Isso é maravilhoso da gente falar. A ovelha negra, gente, ela não é aquela pessoa que, por exemplo, é aquela que deu errado, aquela que não deu certo na vida, aquela que falhou, aquela que errou. Não, ela é uma ovelha diferente. Ela é aquela pessoa que traz à luz sintomas do sistema. Exemplo, todo mundo está seguindo numa única direção. Aí tem aquela pessoa que é da pá virada. Ela é aquela que faz o que ninguém quer fazer. Ela é aquela que estuda aquilo que ninguém gosta de estudar. Ela é aquela que vai rompendo. Aí você fala, meu Deus do céu, essa pessoa que é a perdição da família. Não, ela só é a ovelha diferente. Ela só é aquela que veio e ela traz dentro dela uma missão. Ela é a porta-voz do sistema. Ela é a porta-voz. É aquela que diz, ó, abre a porteira aí, porque a gente precisa trabalhar um monte de coisa. E ela se destaca. Ela se destaca, às vezes, sendo uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente, é a pessoa que tem uma religião diferente de todo mundo, é uma pessoa que não pensa como todo mundo pensa, é uma pessoa que não está nem aí para o julgamento do outro. E aí ela vai, eh, rompendo os padrões. E muitas vezes as pessoas não querem se identificar com ovelhas negras da família. Gente, ovelhas negras, nada de racismo, tá? É só porque é ovelha diferente, tá bom? Já deixa bem claro. É só porque é ovelha diferente. Todo mundo é branquinha, só ela que é a pretinha ali, ela, ó, pula a cerca daqui, vai para lá, vem para cá. E aí as pessoas não entendem por que é que essa pessoa, ela é desse jeito, meu Deus do céu, por que que essa pessoa não pode ser igual a todo mundo? Mas ela não é. Ela não é porque ela tem um incômodo dentro dela. Ela carrega um fardo, que é um fardo que vem de gerações anteriores. Todos nós que estamos na constelação somos ovelhas diferentes, somos ovelhas negras, tá? Ninguém está aqui porque é santinho, não, tá bom? Não é.
Estamos aqui porque a nossa geração passada fez um monte de merdinha e a gente está aqui para dizer: "Ai, meu Deus, eu preciso olhar para isso diferente", né. Tem pessoas, né, que estão dentro de uma religião e a religião é fechada, só ela não, ela abre a cabeça que ela quer conhecer de tudo. É o quê? É a ovelha negra. Dentro daquele sistema, ela é uma ovelha que se destaca. Aí tem uma pessoa que tem todo mundo ali tá caminhando numa direção, ela não quer ser a CLT. Ela quer aquela que quer empreender. Eu vou empreender, porque eu não todo mundo está naquele lugar. Ela não, ela tem que romper. Por quê? Porque ela tem dentro dela um movimento de questões não resolvidas no passado. Ela é como se ela carregasse isso não é ruim, tá, gente? Não acho que isso aí é ruim, não. Tem gente que fala: "Ai, Deus me livre que eu não quero ser ovelha negra da família". Ai, eu adoro meu lugar, meu título de ovelha negra, eu gosto desse lugar. Eu acho muito legal, porque quando a gente está nesse lugar, outras pessoas têm o direito de viver, porque a gente fez alguma coisa de bom para abrir caminhos para essas pessoas passarem, né. Então, quando uma pessoa, se destaca, e ela tem que suportar, às vezes, esse lugar, e esse papel é um lugar meio que é como uma árvore que dá fruto que todo mundo fica apedrejando. Então é a pessoa que sofre calúnias, as pessoas que às vezes, recebem muito julgamento, aí a pessoa ela é bem resolvida com o sentimento dela, e ela está passando por um luto, ela consegue passar por aquele luto de boa, aí o outro olha e fala: "Nossa, mas você não está sofrendo não?". "Tô". Ué, mas por que você não está chorando? Porque eu não preciso. Ai, mas que horror. Aí ela, para ela não se destacar, e às vezes essa ovelha negra ela vai lá e finge, né, que é igual a todo mundo, ela põe uma tinta branca dentro nela, assim, vai lá no meio, para ficar igualzinha. De repente tem uma chuva, a tinta vai embora, ela tá a ovelha negra de novo, porque ela não consegue. Quem vem com esse ímpeto de cura para o sistema, ele vem diferente mesmo. E aí a gente tem que aceitar esse nosso lugar de diferença no mundo, porque é essa diferença que vai fazer a diferença dentro do sistema pelo qual você pertence. Vai ajudar teu filho, tua filha, os netos, quem vem depois, entendeu? Então, a ovelha negra, ela é algo bom. Não ache que é ruim, porque o papel dela, eu vou até ler aqui como é que está o papel da ovelha negra. O papel da ovelha negra na constelação familiar. Na abordagem do Bert Helling, a ovelha negra não é vista como uma pessoa que deu errado ou que falhou, mas sim como alguém que muitas vezes está carregando inconscientemente um fardo das gerações anteriores. Esse fardo se manifesta em comportamentos que são considerados inaceitáveis ou até às vezes problemáticos, mas que na verdade refletem a necessidade de o sistema familiar reconhecer e lidar com aquelas questões não resolvidas. A ovelha negra pode ser vista como a porta-voz do sistema familiar para as questões não reconhecidas ou excluídas, seja num membro da família ou um trauma ou uma dinâmica oculta. O comportamento diferente ou problemático da ovelha negra muitas vezes funciona como uma maneira de chamar a atenção para aquilo que está fora do equilíbrio dentro do sistema. Então, às vezes, a pessoa ela vem com comportamentos que, por exemplo, uma pessoa que tem alguém com um vício de droga na família, às vezes essa pessoa ela é uma ovelha negra. Ah, mas aí ela é mesmo, que ela está dando trabalho. Não por isso, porque ela está denunciando através do álcool, da droga ou de algum comportamento, algo que tem dentro do sistema que ninguém quer olhar. Aí quando você diz: "Tá, esse aqui é meu irmão, isso aqui é meu parente, isso aqui é meu marido, o que que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? De que maneira eu posso dar a atenção?". Porque quando você dá atenção para alguém que tem uma doença, como o alcoolismo, você está dizendo para ela: "Olha, eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu compreendo você, eu estou aqui para entender o que ficou de fora, para poder ajudar você a incluir tudo isso e que toda a família possa, a partir daí, ter saúde emocional, saúde financeira, saúde relacional, saúde,
com as amizades, que a gente possa ser leve, livre e feliz, porque a vida tem que ser leve, a vida não pode ser pesada. Se a vida está pesada é porque tem fardo para carregar. E esse fardo pode ser uma exclusão, tá? Deixa eu ver o que tem aqui mais. A gente tem muito mais coisas dentro da... deixa eu voltar aqui, porque agora eu vou falar de um tema bem interessante. Não que não tenha sido até aqui, tá? Daqui a pouco eu vou abrir para a gente conversar, tá? Primeiro eu falo toda essa parte, depois eu venho conversando com vocês, revisando tudo direitinho. Agora eu vou entrar numa parte que também tem a ver com exclusão, mas que envolve os nossos queridos animaizinhos.